Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar.
Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus faz secar. Essa vai doer. E a Bíblia diz que havia uma figueira cheia de folhas. E então Jesus disse: vou lá buscar o fruto. Quando ele foi para buscar o fruto, não tinha fruto. Então ele amaldiçoou a figueira e a figueira seca. Só que tem um versículo ali que me incomodou durante muito tempo. Qual é? O versículo que diz assim, ó: mas não era tempo de dar fruto. Quando você lê o texto, fica parecendo que Jesus foi injusto, porque está cobrando fruto de uma época que não é para dar fruto. Mas o problema não é o fruto. A figueira estava se exibindo, estava mostrando uma coisa que ela não. Guardes, o problema de Jesus nunca foi com o fruto da figueira. O problema de Jesus é que a figueira está mostrando uma coisa que ela não é. Aí quando ele vai buscar o fruto e não tem fruto, ele amaldiçoa, porque toda hipocrisia Jesus